Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e você está no canal Estudando a Palavra. Hoje vamos de uma reflexão maravilhosa sobre descanso. Será que o descanso está contemplado na palavra de Deus? O que a Bíblia vai falar sobre o descanso? E como essa foi uma pregação que eu utilizei recentemente na Igreja de Cristo, no culto de mulheres, eu denominei assim: Mulheres que descansam em Deus. A nossa leitura principal está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. E informando aqui aos nossos queridos internautas que acompanharão esse estudo pela internet, nós estamos utilizando a Bíblia, edição revista e corrigida, traduzida para o português por João Ferreira de Almeida, certo? Eu gosto de informar a Bíblia porque as pessoas às vezes estão com outra versão da Bíblia e acabam achando que está diferente. Então são apenas as versões, as traduções. Vamos lá começar nossa reflexão sobre o descanso. Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3 está escrito: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O descanso, meus queridos e queridas, ele é algo santo e agradável a Deus, sendo que o próprio Deus, como exemplo maior, descansou após ter concluído a criação de toda a sua obra, a criação do mundo, dos céus, da terra, né? E o descanso, aqui nós vamos meditar sobre 3 formas de descanso: o físico, o mental e o espiritual. Vamos ver o que as Sagradas Letras nos dizem do repouso, do descanso, principalmente do descanso em Deus. Aqui eu já com a minha cola na mão, que é o esboço que eu gosto de fazer de toda pregação, estudo bíblico que eu dou. Eu gosto de fazer um esboço, depois eu vou para a minha Bíblia e marco ela todinha, ó, vou tentar levantar aqui para vocês, com aqueles post-its, para facilitar e não perdermos tempo, porque o tempo é algo muito precioso. Então vamos lá meditar na palavra do Senhor. O vento aqui hoje está uma maravilha, aqui assanhando um pouco o cabelo, mas a gente vai meditando na palavra de Deus, que é o que nos interessa. O descanso físico, quando nós paramos para repousar e para dormir. Vamos lá no Salmo 127, versículo 2, ver o que está escrito na palavra do Senhor para nós sobre esse descanso agora físico, quando é o nosso corpo que está cansado. Lá no Salmo 127, o versículo 2, chegando aqui nele, no livro de Salmos, o que está escrito na palavra do Senhor para mim e para você? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aí, gente, o que a gente entende dessa palavra? Que se torna inútil quando nós ignoramos o tempo que devemos destinar ao nosso repouso. Nós precisamos do tempo do sono, do tempo de repousar o corpo, até para que o corpo se renove, crie novas energias, novas forças. Então, a Bíblia está claríssima aqui, clara como o dia, transparente como a água, dizendo que inútil vos será levantar de madrugada. Às vezes a gente tem aquela ideia, não, eu vou levantar bem mais cedo hoje e eu vou dormir bem mais tarde hoje, porque eu quero concluir aqui as minhas tarefas. Então, se você tem essa dificuldade, se você é workaholic, atenção aos workaholics de plantão, aqui está uma. Não ignore o tempo do seu repouso. Se você tiver dificuldade de fazer isso, até agende como uma das suas atribuições de trabalho, repousar.
Porque no repouso você vai ver que as suas ideias vão se aclarar mais. E você vai estar descansado e mais capaz ainda no próximo dia. Vamos ao descanso mental, porque às vezes a gente tem tempo para ter o descanso físico, tem o local ideal, mas a mente não nos permite repousar. Por que isso acontece? Vamos lá no Salmo 4, versículo 8. Agora nós vamos a esse descanso que é o descanso da mente. Salmo 4, versículo 8 diz assim: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em paz também me deitarei e dormirei. Ou seja, eu preciso estar em paz para que eu me deite, para que eu durma. E o salmista, ele diz assim: Senhor, tu me fazes habitar em segurança. Eu gosto sempre de contextualizar aqui as situações da Bíblia para não estar trazendo versículos soltos. Nessa situação, Davi, ele orava a Deus num momento de angústia muito grande, certo? Quando ele estava passando por uma situação de perseguição, e ele tinha essa convicção de que mesmo perseguido, de que mesmo a sua vida correndo perigo, em Deus, ele habitava em segurança. A habitação dele não era uma muralha, um palácio que lhe trouxesse a segurança, a sensação de segurança. Não, a sensação de segurança do salmista provinha de Deus, de estar habitando em Deus, certo? Então, esse descanso mental é quando nós precisamos estar com a nossa mente tranquila, em paz, para que a gente consiga, de fato, repousar, de fato, sentir aquela tranquilidade e poder dormir. Tá certo? Aquilo que nós não podemos resolver, que está aperreando a nossa mente. Qual é o segredo? Fazer como Davi, entregar a Deus, tá bom? Entregar ao Senhor e crer que Ele vai resolver por nós. Vamos lá agora para o descanso espiritual, que está no Salmo vizinho. No Salmo 3, versículo 5, foi o versículo que escolhemos. 3, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aí já é uma forma de descanso mais que não precisa estar de olhos fechados para que ele aconteça. É aquele descanso em Deus, é aquela segurança em Deus, que até parece muito com o Salmo 4, versículo 8, que a gente acabou de ler também, mas eu consigo encontrar uma pequena diferença, porque às vezes a gente encontra paz. Por exemplo, eu estou com um problema de uma dívida, paguei, pronto, vou dormir tranquilo, em paz. Às vezes a gente está com problema de saúde, tomou um remédio, resolveu, vai dormir em paz. E esse descanso espiritual a gente realmente só encontra em Deus. Vou mais uma vez contextualizar a situação que o salmista passava. Ele estava numa adversidade muito grande, porque estava sendo perseguido, é o Salmo 3, pelo seu próprio filho Absalão. Absalão, filho de Davi, entendeu que deveria ser rei no lugar do pai e não esperou nem o pai morrer, viu? Queria já usurpar realmente o trono do pai. Essa história vocês vão encontrar na palavra do Senhor. E Davi, naquele momento ali, se sentindo angustiado, porque era rei e era pai ao mesmo tempo, se sentindo muito aflito com a perseguição do próprio filho Absalão, ele compôs esse salmo num dos grandes momentos de angústia da sua alma. E ele disse para Deus: olha, eu me deitei, eu dormi, eu acordei, porque Deus foi quem me sustentou. Ou seja, se não fosse Deus, eu estava aqui arrasado. Eu estava aqui numa situação que eu não ia conseguir nem dormir, de tanta angústia que minha alma tinha. Então, esse descanso espiritual. E a gente vai entender melhor ao longo da palavra, tá certo? Nós vamos agora entender também que mesmo diante da pior adversidade, do mais sério problema, o descanso em Deus é necessário para que o cristão possa continuar.
até para que o cristão ele possa renovar as suas forças, como eu já falei aqui antes, e renovar a sua mente e ter uma orientação de Deus para que ele saiba o que vai fazer até para resolver esses problemas, tá certo? Nós vamos ver um exemplo prático de descanso espiritual e físico e mental, por incrível que pareça, um vai puxando o outro, lá em 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 18, com a história de Ana. Não sei se eu já falei aqui em algum momento do vídeo que eu preparei esse estudo para um culto de mulheres, então eu intitulei assim, Mulheres que Descansam em Deus. Vamos lá. Já apliquei esse estudo lá no culto das mulheres e agora estou trazendo aqui para os internautas. Abram comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos meditar um pouco aqui na história de Ana. Versículos do 1 ao 18, certo? Então nós vamos meditar aqui na história de Ana. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramate em Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Continuando. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos.
Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E depois daí, no mesmo dia, quando eles se levantaram pela madrugada, foram para sua casa, a história vai continuar. O marido dela a procurou e ela engravidou e Deus cumpriu nela a sua promessa. Mas vamos meditar aqui, como eu já coloquei aqui como leitura, do capítulo 1 de 1 Samuel, do versículo 1 até o 18, onde termina exatamente com essa frase bem interessante, que o semblante dela já não estava triste. Se foi o seu caminho, comeu, o seu semblante já não era triste. Nós vamos entender que Ana, ela primeiramente vivia atribulada. Nós sabemos que antigamente a glória de um casamento, a coroa de um casamento eram os filhos. Então, o casamento sem filhos era uma desonra, principalmente para a mulher. E os filhos, eles além de serem uma garantia de um bom casamento, eles eram também para a mulher uma garantia de uma vida melhor. Por quê? Porque acaso o esposo falecesse, os filhos daquela mulher, os filhos varões, uma vez que a mulher ela era muito dependente do homem para tudo naquela época, né? Os filhos dela, varões, eles dariam continuidade, eles dariam a provisão necessária à viúva. Então, por todos esses motivos, era muito importante ter filhos. E Ana, ela era estéril. Então, ela vivia já atribulada com a sua condição de ser uma mulher estéril, uma vez que era ela a estéril e não o marido, porque o marido tinha outra esposa. Naquela cultura, naquela época, isso era permitido. Às vezes até por razões de que a mulher não tinha filhos, então, para que o homem suscitasse descendência, podia se casar com outra mulher. Bem como a gente vê também que nessa cultura da época do povo de Deus, né? Havia também aquele caso que a gente vê muito na história de Judá e Tamar, quando um filho morria, a mulher tinha direito de casar com o irmão do marido, para que gerasse descendência para o marido. Então, tinha essa cultura naquela época, certo? Era a cultura dos povos. E o povo de Deus, que já tinha se misturado com vários povos, né, passava por essa cultura também. Então, Ana, ela tinha essa tribulação, ela não tinha um descanso espiritual. Ela vivia com a sua mente constantemente atribulada, já com essa condição. A condição dela já era algo que causava muita tristeza a ela. Além disso, a outra mulher do seu marido, Penina, a provocava excessivamente. Interessante que a Bíblia traz até o que era que Penina esperava de Ana. Penina queria que Ana se embravecesse, que Ana se tornasse aquela mulher descontrolada, rixosa. E a gente vai ver lá em Provérbios que é melhor você morar numa casa com goteiras do que com a mulher rixosa. Então, talvez, o objetivo, são palavras minhas, o objetivo da adversária de Ana, de Penina, uma vez que sabia que Eucana amava a Ana, era que a mesma fosse uma mulher insuportável. E assim Eucana deixasse de amar a Ana e amasse só ela, né? O ruim tá aí, veja que mesmo uma cultura que permitia um relacionamento aí de 3 pessoas, olhe como era problemático e sempre permitido, viu? Avalie a cultura da gente hoje, que é para você ter realmente só um parceiro, só uma esposa, só um marido. Então, naquela época, olha aí, que se permitia e já tinha problemas, porque uma acabava concorrendo com a outra, uma acabava provocando a outra, tendo esses momentos de desgaste que não trazia paz para ninguém. Por consequência, também posso dizer aqui, pela nossa percepção da leitura bíblica, que o marido também ficava numa situação delicada, porque via a esposa amada entristecida, que não comia, que não bebia, que tinha aquela angústia porque não tinha filhos, a ponto dele chegar para ela e dizer: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Quer dizer, eu sou um marido bom para você, o que é que você tem? Então,
Por sofrer constante provocação, por viver atribulada, Ana descuidava até da sua saúde. Por ela não comer e por viver amargurada. Ou seja, à beira de uma depressão, se não já tinha uma depressão, né? Nós podemos entender aqui que ela vivia amargurada, chorando muito, era aquela tristeza profunda que comprometeria sua saúde mental e sem comer que comprometeria sua saúde física, né? Não percebia sua angústia, sua falta de descanso era tão grande que ela não percebia os privilégios que ela tinha. Às vezes você foca tanto no problema que você não percebe o que você tem de bom. Então, o que ela tinha? Ela tinha o amor do marido, ela tinha o cuidado do marido para com ela. O próprio marido dizia que era melhor do que 10 filhos para ela. Ela não percebia isso. Ela se enclausurava ali naquele problema de não poder ter filhos, na sua angústia e na sua tristeza, nas provocações da sua adversária e não via nada que ela tinha de bom. Não enxergava a maravilha que era a vida dela, mesmo ela na condição de mulher estéril. Quinto ponto da sua falta de descanso mental. Sua amargura a impedia de cultuar a Deus e de se alegrar ao ir para a casa do Senhor. Vamos retomando aqui a leitura, onde nós vemos que anualmente havia essa ida à casa de Deus, não é? As pessoas adoravam no templo, realmente, então eles iam para Siló, anualmente, de ano em ano, para adorar e sacrificar a Deus. Ou seja, gente, era uma coisa que era de ano em ano. Aquela simbologia, aquele adorar. A gente ainda não tinha Cristo nessa época, né? Cristo, que eu digo revelado, vivo, verbo encarnado. Então, era ainda aquela antiga tradição de sair para adorar nas cidades que tinha templo. E aí, Ana, além de receber uma parte excelente do sacrifício, da festa, ela não percebia, ela se amargurava na sua tristeza. E ela não se alegrava. Veja aí, a amargura dela era tanta que a impedia de cultuar a Deus devidamente, que o culto ali, naquela época, pressupunha também eles se banquetearem, né? Eles comerem, tanto que ele diz que traz uma parte excelente do sacrifício para Ana. Ele deu uma parte para a Penina e para seus filhos, mas para Ana trazia algo a mais, digamos assim, uma parte mais deliciosa lá das comidas que estavam sendo colocadas naquele momento ali. Então, ela tinha tudo isso, gente. Eu listei aqui 5 pontos, mas vocês podem listar mais. Ela vivia atribulada, ela sofria constante provocação, ela descuidava-se até da sua saúde física e mental. Ela não percebia os privilégios que ela tinha. A amargura dela a impedia de se conectar com Deus. Mas quando foi um belo dia, ela tomou uma decisão correta. Disse, rapaz, aqui sozinha não vou conseguir nada. Eu vou buscar a ajuda de quem resolve. E ela foi fazer o quê? Ela se levantou. Versículo 9. Ana se levantou. Ana foi ao templo. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela chorou nos pés do Senhor. Enquanto ela chorava para o marido, enquanto ela chorava na frente da segunda mulher do marido, ou primeira, não sei quem foi a primeira das duas, ela não resolvia nada, ela só se amargurava, só se angustiava, porque tem coisas que o homem não pode resolver por nós. Por exemplo, a esterilidade. Quem é que consegue resolver? Mas quando ela buscou a Deus, quando ela chegou aos pés do Senhor, a primeira coisa, ela se levantou. Se levante. Seja qual for a situação que você está passando, se levante. Vá a Deus e Ele vai resolver. Ele vai te orientar. E ali ela votou um voto. No meio da oração dela, no meio da conversa dela com Deus, depois que ela chorou, que ela se esvaziou. Aí ela começou a conversar com Deus. Aí ela votou um voto.
interessante que traz aqui tudo que ela disse, né? A Bíblia é muito maravilhosa. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, ela já se colocou como serva de Deus. Olha, Deus, eu vou te servir. Eu estou aqui, diante de ti. Atenta para a minha aflição. Não me esqueça. Me dê um filho, e eu vou te dar este filho por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela prometeu ali um voto a Deus, fez um voto muito ousado, né? Ela votou a vida do filho que ainda ia ter e disse um sinal físico que não ia navalhar o cabelo do filho. E ali perseverou ela perante Deus em oração. Ela continuou orando. E o sacerdote a tomou por uma bêbada. Mas quando ela explicou, né, conversou com o sacerdote, aí Deus já começa a usar aquele homem para ela. E o sacerdote vai e abençoa a Ana, usado por Deus. No versículo 17, ele diz: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E aí, gente, após receber essa bênção do sacerdote, após receber essa palavra de encorajamento, essa palavra edificante, essa palavra de bênção, olha aí como a gente deve procurar o local certo e as pessoas certas. Claro que de início, né, teve esse desculpe, eu achei até engraçado, né? Essa interpretação aí de Eli, de achar que ela estava bêbada, porque ela estava ali só mexendo os lábios, sem falar, sem sair aquela oração alta da boca dela. Mas depois que ela conversa, que esclarece, e que ela diz para ele que estava ali em muita angústia, que tem derramado a alma perante o Senhor, aí o sacerdote vai abençoá-la. Porque o sacerdote, ele é uma pessoa que tem essa profissão de estar ali a serviço do reino de Deus, né? E ele dá aquela palavra edificante de bênção para Ana. E após essa palavra, olha o que é que acontece com Ana. Ela muda o semblante. Aquele semblante amargurado, de tristeza, de coitadinha, de ai, encurvada, todos os problemas do mundo aqui nos ombros, ela já muda o semblante. Perde a tristeza, se alimenta, adorou a Deus como se deve e seguiu o seu caminho. Descansou espiritualmente em Deus, tá? Quantos de nós estamos como Ana, sem dar descanso ao nosso corpo, sem dar descanso à nossa mente, só remoendo ali o problema, sem dar descanso ao nosso espírito, porque não estamos conduzindo o nosso espírito à presença de Deus, estamos só ali com a alma aflita, o corpo aflito, sem descansar direito. E aí, olhe só, Eli disse isso a ela: vai em paz, fique em paz, mulher, tenha descanso em Deus. E ela foi o seu caminho, comeu, e seu semblante já não era triste. Ela descansou ali. Ela teve uma atitude de fé. Ela já estava grávida assim que ela saiu do templo. Não, porque depois, quando chegaram em casa, foi que teve um momento com o esposo. Mas ela estava grávida, sabe de quê? Da fé e da promessa de Deus. Ela já estava com um descanso espiritual que já foi provocando seu descanso mental. E aí, gente, quantos de nós estamos como Ana, né? Abra sua Bíblia comigo, já estamos finalizando. Lá no livro de Hebreus, estamos na nossa penúltima referência bíblica, capítulo 4, versículos de 9 a 11. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor, né? Para mim e para você, neste dia que o Senhor nos deu. Hebreus 4, do 9 ao 11 diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, gente, há um repouso para o povo de Deus. Aqui nessa situação de Hebreus,
se fala no povo que tinha o repouso de Deus e teimava e desobedecia constantemente, né? Deixando a promessa de entrar no repouso do Senhor. Nós não podemos, nós temos que, independente da situação, nós temos que entender, olha, essa vida aqui é passageira, isso aqui vai passar. Há um repouso eterno para mim em Deus. Há algo que me espera, há promessa eterna. Como aquele povo que andava com Josué, né? Que andou com Moisés, depois com Josué, que devido às suas teimas, suas teimosias, suas rebeldias, passaram muito tempo e alguns não usufruíram da promessa, da terra prometida. E era uma analogia do que a gente tem, a terra prometida do céu, que é a Jerusalém celestial. Ali já é uma analogia que serve para a gente se basear. Então vamos continuar assim, sendo rebeldes, sendo indisciplinados, desobedecendo a Deus, querendo nós mesmos resolver nossas coisas do nosso braço, da nossa força, da nossa capacidade. Vamos acordar. Nossa capacidade vem de Deus. E buscar esse repouso em Deus, crendo que, ainda que a gente tenha uma vida um pouco atribulada aqui, ou muito atribulada, não sei como é o nível de tribulação de cada um de nós, é diferente. Às vezes o que é uma besteira para mim é uma tribulação para outra pessoa e vice-versa. Nós temos um repouso em Deus. E nós não devemos perder, tá certo? Esse repouso e cair na desobediência daquele povo. Então, se estamos ouvindo a voz de Deus, não vamos endurecer o nosso coração, vamos dar crédito a ela e encontrar repouso para nossas almas, amém? E o repouso ele é tão benéfico, eu soltei essa brincadeira lá no culto das mulheres, que quando Adão repousou, olha, chegou Eva. Que maravilha, né? Aprenda a descansar. Desafadigue-se. Crie rotinas de pausas após cada tarefa. Trago muito essa palavra para as irmãs. As donas de casa, principalmente, as mulheres que trabalham e também são donas de casa, que são as carrapetinhas, não param não, viu? Faz uma comida, já gera uma louça, já quer lavar a louça imediatamente. Aí varre a casa, mas entrou uma poeirinha, quer varrer a casa de novo. Irmã, seja Maria, não seja Marta. Tire aquele momento, deixe sua casa de mão um pedacinho, seu marido, seus filhinhos, seus animais, seus pets, o que você tiver. Crie na sua agenda um momentinho de você desconectar-se do mundo e se só conectar com Deus, porque de Deus a gente não se desconecta, graças a Deus, né? É uma maravilha saber que temos Ele conosco todos os dias, até o final de séculos, como diz lá em Mateus 28:20. Então, aquele momentinho que é você e só você, sabe? E Deus contigo, claro e evidente, e orar. Entregar a Deus o que você não pode resolver, tá? Crie o hábito de se deitar no mesmo horário. Tenha uma atividade de desestresse, uma pintura, um hobby, um crochê, um hobby, um artesanato. Pause e se recomponha. Terminou uma tarefa agora, pausa, uma pausinha, tomar ali um cafezinho, vai pensar na vida, vai meditar. Crie rotinas de pausas após cada tarefa, tá certo, minha irmã em Jesus? E o homem também, tem aquele homem que ele é muito, né, aquele provedor, aquele homem que está trabalhando o tempo todo, que para ele não tem feriado nem dia santo, tem que ter, meu irmão. Tem que ter, até Deus descansou, nos dando o maior exemplo. Amém? E quero finalizar com Mateus 11, do 28 ao 30. E aí, lá no culto, eu fiz uma oração após essa palavra de Mateus 11, do 28 ao 30. Mas aqui eu vou finalizar realmente com essa palavra, reforçando tudo o que falamos aqui, que devemos descansar principalmente em Deus. Tá certo? O descanso espiritual, se a gente tiver com o nosso descanso espiritual em dia, o mental e o físico é bem mais tranquilo, tá certo? Mateus 11, abra comigo sua Bíblia lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Oh Deus, tu és tão maravilhoso que até eu coloquei um fundo musical aqui porque os vizinhos estavam ali com as ferramentas e daqui a pouco começam aí um momentinho deles, de lazer deles, né?
E eu preocupada para não atrapalhar aqui a gravação, mas Deus é fiel que até isso pararam, né? Mateus 11, 28 ao 30, olha o que diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, aleluia! Jesus diz, vem a mim, está cansado, está sobrecarregado, vem a mim e eu te aliviarei. Glória a Deus, meus queridos e minhas queridas, que tesouro nós temos hoje em ter Cristo Jesus nas nossas vidas, né? É motivo até da gente se emocionar, porque a gente não precisa mais esperar para de ano em ano e adorar a Deus em um templo, né? Nós temos o privilégio de ter templos. O templo principal de Deus somos nós. Não é o templo e a morada do Espírito Santo do Senhor. Então, é ir no cantinho, é conversar com Ele, né? Glória a Deus. Além disso, nós temos sim as igrejas, os templos feitos para nos congregarmos, que é algo que a Bíblia também nos orienta a fazer. Porque ali juntos, um tem um salmo, um tem um hino, um tem um versículo, e a gente passa essa força uns para os outros, né? E que coisa boa a gente ter Cristo e não precisar mais de ano em ano ir a algum lugar, ir lá sacrificar. A gente tem Ele a toda hora, a todo momento. Eu fico feliz, eu estou me emocionando aqui de alegria de ter esse Deus benigno nas nossas vidas, que nos proporciona essa bênção de levar para Cristo, de dizer, ó Cristo, está aqui, Senhor. Eu não estou conseguindo, é algo que está me consumindo, é algo que está tirando minha paz. Por favor, Senhor, troca pelo teu fardo, me orienta, usa alguém, fala comigo, usa a tua palavra, usa um louvor, eu vou ao culto hoje, que alguém tenha um louvor, tenha uma palavra que traga um pouco de ti ao meu coração. E você mesmo tem esse privilégio, gente, eles não tinham nessa época o privilégio que nós temos. Olha que privilégio, gente. Quer coisa, quer profecia melhor do que a Bíblia falar conosco, né? Desculpa, meu descansinho aqui para a folha não voar. Então, que maravilha, gente. Nós hoje nós vivemos realmente na era da graça. Nós temos tudo o que precisamos porque nós temos Cristo. Amém? Cristo em nós. Isso é uma bênção inenarrável. É uma bênção inenarrável. Faça proveito dessa bênção. E se você ainda não é filho ou filha de Deus, no sentido de que você não adora Deus, de que você não aceitou ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça essa experiência. Busque uma igreja evangélica mais perto de você. Converse com alguém, tá certo? Busque ali como Ana. Depois ela foi dialogar, conversar com aquele sacerdote, recebeu orientações e saiu dali recebendo uma palavra de bênção. Entregue ao Senhor. Entregue tudo a Deus. Ele é capaz de te resolver, de te orientar pela sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe, que você aprenda a ter esse descanso físico, mental e espiritual. Amém? E até o próximo estudo bíblico, em nome de Jesus.